interessantes, porque eu acho que é uma das mais complicadinhas e tem caído cada vez com mais frequência no Enem, né? 2015/1 também. Esse é o ano que é muita questão. Questão ondulatória costuma ter muito. Agora, nas últimas edições, tem caído um pouco a quantidade de ondulatória, mas ainda cai, então é importante treinar. E essa aqui é de interferência, tá? Ela é de interferência, que é um assunto que caiu depois dessa aqui, ainda caiu mais 2, 3 vezes, se eu não me engano, aí depois de 2015. Então tem que ficar ligado, é uma questão que costuma ser difícil para muita gente. Por quê? Porque é um assunto que é pouco visto. Mas não é tão difícil se você lembrar os princípios que regem aí o cálculo da interferência de ondas eletromagnéticas, de ondas em geral. Certos tipos de superfície na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito arco-íris. É quando você olha para aquela poça de óleo, né, e vê aquele efeito arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno de interferência de película fina, como eu falei, aquela camadinha de óleo. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Tá aqui, ó, vamos ver a figura? Aqui está como se fosse ampliado, né? Porque ela não é tão grossa assim que você olha, é bem fininha. Camada fina de óleo, ele fez bem grande para ficar claro de ver aí o trajeto da luz. Aqui eu tenho interface ar-óleo, significa que tudo é ar, aí aqui tem óleo, e embaixo do óleo tem água, ó. Água, óleo por cima, e aí vem a luz. Vamos lá. Parte do feixe de luz branca incidente, então ó, vem uma luz só aqui, ó, um único feixe. Reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase. 2. Então ele está falando dessa aqui, ó, veio e parte dela, mas não, ela não o feixe inteiro, refletiu aqui, ó, e sofreu inversão de fase. A gente vai chegar a isso aqui é importante. Tá? Porque tem reflexão que tem inversão de fase, tem as que não tem. Assim como tem refração que tem inversão de fase e refração que não tem. Tá. O que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda? Aqui ele até te ajudou. Isso aqui você tem que saber. Cada vez que tem inversão de fase, você tem aí um acréscimo de meio comprimento de onda de defasagem. A gente vai usar, daqui a pouco explicar o que é defasagem. Tá, então ele falou dessa onda 2. A parte refratada, que é a que atravessa, né, do feixe, que é o 3, essa parte aqui que eu venho para cá, a parte refratada, 3, incide na interface óleo-água, que é essa aqui, ó, que é a divisão entre o óleo e a água, e sofre reflexão sem inversão de fase. Normalmente, quando tem reflexão e não fala nada, se supõe que há inversão de fase. Mas se ele afirma categoricamente que não tem, então não tem, pronto, acabou. Então, ele sofre aqui uma reflexão e não tem inversão de fase. 4. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente destrutiva entre os raios 2 e 5. Óbvio que depois ele sai aqui, ó, sofre nova refração, e aí tá o olho, vai enxergar essa onda aqui, que só refletiu, com essa. Vai enxergar as duas. E elas, vamos supor que elas estão ocupando aqui, estão muito próximas, ou melhor, vamos pensar que a 2 e a 5 estão ocupando o mesmo lugar, então elas sofrem o quê? Interferência. E aí você precisa saber qual que sofreu, qual a frequência para que ela sofra interferência construtiva. Cadê? Porque é a que ele vai enxergar, a cor que ele vai enxergar. Completamente construtiva. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Para dar interferência construtiva, eu preciso que essa película tenha uma certa espessura mínima, senão isso não acontece. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponda ao dobro da espessura E da película de óleo. Porque você pode ver, vou até apagar aqui, ó, que não é exatamente 2E, porque isso aqui está meio inclinado. Para ser 2E, a onda teria que ter feito isso e depois voltado assim, na perpendicular. Aí é 2E. Mas vamos supor que é aproximadamente 2E. Tá? Vamos supor que a ida e a volta aqui, essa inclinação, como ela é muito pequena, a diferença que vai dar calculando esse lado do triângulo, ou se fosse linha reta, fosse a altura desse triângulo, vai ser desprezível. Tá? Expressa em termos de comprimento de onda, a espessura mínima é igual a.
Então, ele quer que você diga o E em função de comprimentos de onda para que ocorra o quê? A interferência completamente construtiva. Vamos lá, presta atenção. Acho que eu já expliquei esse assunto em outra aula. Vou explicar de novo, se eu já expliquei. Então, primeira coisa, vamos entender o que é essa interferência. O melhor jeito de você perceber é com aquela onda em cordas, mas o efeito é similar para ondas no espaço, ondas eletromagnéticas. Então, digamos que eu tenho uma onda aqui numa corda, indo nessa direção, e aqui eu tenho uma onda, digamos aqui. Vamos pensar na construtiva, já que aqui ele fala. Menorzinha assim. Vinda para cá. Quando elas se sobrepõem, vamos pegar aqui o desenho com elas sobrepostas, digamos que elas se encontraram aqui, elas vão somar, digamos, as suas amplitudes. O que é amplitude? Seria essa altura da onda aqui. Então, por um breve instante, enquanto elas estão ocupando ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, você vai ver uma onda assim. Na sequência, cada uma segue seu caminho. Vou ter feito as duas numa mesma corda, né? Agora que eu percebi, mas deu para entender. Aqui é interferência. Isso é interferência, mas ela não acontece só em corda. Então vamos supor uma coisa, porque no desenhar na onda eletromagnética no espaço é um pouco mais complicadinho de enxergar. Mas imagine as ondas vagando no espaço, no ar, digo no espaço, não no espaço sideral, no ar, né, com o seu desenho tipo de onda assim, por exemplo. Se as duas ondas chegam no mesmo lugar com o mesmo desenho, observe que aqui tem interferência construtiva, elas se somam, e aqui uma interferência construtiva também, isso aqui para baixo, e fica uma ondona assim, ó. Percebe? Se elas chegam em oposição de fase, quando essa aqui está para cima, essa está para baixo, quando essa está para baixo, essa está para cima, a onda resultante acaba sendo flat, assim, retinha, porque essa anula essa e essa anula essa em oposição. Então, você tem uma interferência destrutiva. Então, aqui você tem uma interferência construtiva. E aqui você tem uma interferência destrutiva. Fechou? Porém, eu quero que você imagine que a onda não é só esse trechinho que eu desenhei aqui, que ela tem mais para cá. Ela segue aqui, ela segue aqui. Né? E nesse trecho aconteceu a interferência, mas se continuasse aqui, cada um seguiria seu trajeto. A mesma coisa aqui, ó. Aqui. O que eu quero que você perceba é que aqui a fase, a defasagem de fase aqui, quando você tem uma interferência destrutiva, é que a distância entre elas, digamos assim, a dissincronia entre elas é de meio lambda. O que eu quero dizer é que se eu chegasse, por exemplo, essa onda, se eu transladasse ela de meio, observe que isso aqui tudo é um lambda, ó. Isso eu quero que você enxergue, isso é importante, tá? Presta atenção. Daqui até aqui é uma onda inteira, né? Ó, bolinha para baixo, bolinha para cima. Isso aqui é um lambda. Então, se eu pego só meia onda, por exemplo, daqui, vamos pegar só essa metade aqui, ó, meia cocoa para baixo. Eu tenho meio lambda. Né? E daqui até aqui teria o outro meio lambda. Se eu pegar essa onda aqui, por exemplo, que está em interferência construtiva, e empurrar ela meio lambda para frente, essa aqui fica igual, e essa aqui, ó, essa corcova para baixo, vai vir meia onda para frente, ela vai vir para cá, ó, ela estava embaixo dessa, vai vir para baixo dessa. E essa aqui, que era para cima, vem aqui, ó. Aí você pode ver que essa onda continuava aqui, essa aqui continua aqui. Então, um empurrão de meio lambda, um empurrão
de meio lambda, de lambda sobre 2, vou deixar um espaço aqui, vou colocar depois, faz com que as ondas passem mudem de tipo de interferência. Vou colocar mudem de interferência. Aqui eu fiz de destrutiva para construtiva e vice-versa. Quer dizer que se eu empurro agora mais meio lambda, se eu pegar e empurrar mais meio lambda, ou seja, essa aqui que está tracejado vir para frente aqui, ela vai ficar aqui, e essa que está para baixo fica aqui, e essa qual vem para cá, e volta a ser destrutiva. Se eu empurrar, então, um lambda inteiro, é como se ela viesse daqui, de onde estava inicialmente, para cá. Ela passa de destrutiva, construtiva e destrutiva de novo. Ou seja... faltou escrever o lambda sobre 2 ali. Então, cada lambda sobre 2 que empurra, ela vai mudando. Se eu tenho duas ondas que estão em interferência construtiva, e pego uma delas e dou uma defasagem, né, deixo elas discrepantes para o lambda sobre 2, ela vira destrutiva, porque agora se estava corre para cima com para cima, e para baixo com para baixo, fica para cima com para baixo e para baixo com para cima. Se eu empurro de novo, dou uma defasagem nova de mais meio lambda, ou seja, totalizando um lambda inteiro, volta a ser o que era inicialmente, destrutivo, construtivo, nem lembro o exemplo que eu dei. Então, isso é importantíssimo. Cada meio lambda que você empurra uma onda em relação a outra, que dá uma defasagem, se elas estavam lá andando juntinhas, e você dá uma defasagem em uma delas de meio lambda, vira destrutiva. Se você dá uma defasagem de novo de mais meio lambda, vira construtiva, porque agora essa que está aqui à frente, ou que vai vir chegar aqui, enfim, fingir que ela é contínua, dá de novo para cima com para cima, para baixo com para baixo. Tomara que tenha chegado isso, que isso é importantíssimo para entender quando que acontece destrutiva e construtiva. Só que vai caber tudo aqui, né? Porque aqui já tem outra questão, não pensei nisso. Talvez eu tenha que apagar aqui para falar mais, porque tem muito assunto. Bom, dito isso, vocês entenderam a interferência. Eu vou apagar, gente, porque senão realmente está gravado no vídeo, né? Deixa eu ver se vocês anotam. Eu vou deixar só essa parte aqui do texto, que é a mais importante que eu vou precisar para a questão. Aqui. Perfeito? Fechou? Então, o empurrão de lambda sobre 2 foi que as ondas mudam a interferência do tipo para construtiva e vice-versa. Tem um 7 ali, não sei porquê, mas tudo bem. Beleza. Vamos falar de defasagem. Ficou uma defasagem importante? Então, assim, o que eu vou usar mais nessa questão de interferência em outras do Enem, que fala sobre defasagem de onda. Porque essa defasagem interfere exatamente se você somando os tipos de defasagem, vendo a defasagem resultante entre uma onda e outra, você consegue ver se elas então estão em interferência destrutiva ou construtiva. Se a diferença de uma para outra é lambda sobre 2, que dá destrutiva, é um múltiplo de lambda, um múltiplo ímpar de lambda sobre 2, né? Porque quando é um lambda sobre 2, dá meio lambda só, estavam juntinhas, vira destrutiva. Se for um número par de lambda sobre 2, for 2 lambda sobre 2 virar um lambda inteiro, volta a ser construtiva. Se forem 3 lambda sobre 2, volta a ser destrutiva. Então, sempre que é múltiplo ímpar de lambda sobre 2, é construtiva, é destrutiva. Se a defasagem total for um múltiplo par de lambda sobre 2, é construtiva. Vou colocar isso aqui, antes de falar defasagem. Os tipos de defasagem. Não coloquei defasagem. Se a defasagem total for um múltiplo ímpar de lambda sobre 2, lambda sobre 2, se tem interferência destrutiva.
Se a defasagem total for um múltiplo par de lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 4 lambda sobre 2, ou seja, um múltiplo inteiro de lambda, né? Se terá interferência construtiva. Combinado? Fechou. Tá, agora, como que se calcula essa defasagem total? Somando 3 tipos de defasagem. Parece muita coisa, mas na hora que junta tudo, fica fácil. Só acostumar a treinar. Tipos de defasagem. Então, vamos lá. Primeiro tipo vai ser a defasagem pela fonte. Imagina que as ondas estão saindo cada uma de uma fonte diferente. Não é o caso dessa questão, porque elas estão saindo do Sol, né? A mesma fonte de emissão da onda. É a mesma onda aí, que vai se dividir. Mas é importante falar tudo aqui. Tá? Então, essa defasagem de fonte, eu vou chamar de delta φ F. Delta φ é a defasagem, né? Variação sumiu a palavra agora, de fase, né? A defasagem de fase. Né? Vou colocar tipo de defasagem de fase, que tem a ver com o formato da onda. Né? Então, defasagem de fase devido à fonte. Tá? Quando tiver uma certa defasagem, ele vai dizer, né? Se elas saíram da fonte em oposição de fase, mesma fase, oposição de fase. Mesma fase significa que o ΔΦ por fonte é zero. Oposição de fase, que ΔΦ por fonte vai ser meio lambda. Pronto, simples assim. Então, por exemplo, nessa questão, eles foram emitidos de é a mesma onda, né, que vai se dividir quando chegar na interface ar-óleo. Então, a defasagem por fonte vai ser nula. Segundo tipo, defasagem por reflexão ou refração. Tá? Muitas vezes, quando a onda refrata ou reflete, ela sofre uma defasagem. Então, você vai ter basicamente com inversão de fase e sem inversão de fase. Com inversão de fase, ele até disse, ó, meio comprimento de onda. Tá? Então, é a quantidade de inversões de fase, N, vezes meio comprimento de onda. Se ela inverteu de fase 2 vezes, aqui é 2. Se ela inverteu de fase 3 vezes, aqui é 3, assim vai. Tá? E sem inversão de fase, é zero. Tá? O delta, isso aqui é o delta. Vou colocar aqui. Vamos chamar de delta φ de R, refração e reflexão. Tem livro que chama de 1, 2 e 3, eu acho péssimo para decorar, então eu gosto de chamar assim, tá? E por fim, e uma das que mais caem é a defasagem por diferença de percurso. Quando o ponto em que elas vão encostar, que eles vão chegar e vai ter interferência, está mais longe para uma onda do que para outra. Uma percorre um percurso, faz um percurso maior, batendo em outros lugares antes de chegar ali, e a outra vai direto. Tá? Essa diferença do percurso, mesmo saindo em sincronia de fase, se uma tomar um caminho mais longo, quando chegar lá pode dar uma diferença entre Corcova para cima e para baixo, que vai dar uma diferença entre como elas chegaram ali, porque à medida que ela vai andando, ela vai serpenteando, né? Imagina 2 cobras andando, só que elas andam na mesma oscilação, quando elas estão juntinhas, mas imagina que uma desviou, bateu numa parede e voltou. Às vezes só para ter voltado e elas estão sempre oscilando, pode ter chegado agora em uma posição de fase. E as dobras estarem se encostando. Imagine como 2 cobras andando, rastejando, né?
defasagem por diferença de percurso. Vou chamar de ΔΦ d, tá? De distância. E ele vai ser um valor que vai ser exatamente a variação, né, de percurso entre elas. Tá? Vai corresponder quanto uma percorreu a mais que a outra. Isso aqui, quanto uma percorreu a mais que a outra. Pronto. Somando esses três tipos, dá a defasagem total. E olhando para a defasagem total, você sabe se deu múltiplo ímpar ou múltiplo par de lambda sobre 2. E sabe se deu interferência construtiva ou destrutiva. Acabou. Vamos lá? Vamos aplicar agora? Então, vamos fazer a defasagem total, chama de ΔΦ t de total, que vai ser o ΔΦ de fonte, somado com o ΔΦ de reflexão-refração, mais o ΔΦ de percurso. Nessa questão, eu sei quanto tem que estar a defasagem total. Por quê? Ele fala que quer uma interferência completamente construtiva. Então, essa defasagem vai ter que ser nada, mas é impossível porque eu sei já que tem uma diferença de percurso, tem inversão de fase. Ou vai ter que ser o quê? Um múltiplo par, cadê? Construtiva. Um múltiplo par de lambda sobre 2. E ele quer a espessura, cadê? Mínima. Porque poderia, então, para dar construtivo, poderia ser uma defasagem de 1 lambda, que seria 2 lambdas sobre 2, de 2 lambdas, que seriam 4, múltiplo par, né? 4 lambdas sobre 2, 6 lambdas sobre 2, 8 lambdas, todas elas dariam construtiva. Mas eu quero o mínimo. Então, o mínimo de defasagem que tem que ter para dar uma interferência construtiva, já que eu sei que não é zero, a próxima é o quê? É 1 lambda inteiro, ou seja, 2 lambdas sobre 2. Então, eu sei que a defasagem total, para ser a espessura mínima, vai ter que dar em apenas 1 lambda, e não mais que isso. A defasagem por fonte é nula, porque os dois raios chegaram até juntos aqui. Tá? Saíram juntos, então. A defasagem por reflexão-refração só acontece uma vez com inversão de fase, né? Porque uma com inversão de fase é outra sem. Então, seria 1 lambda sobre 2 aqui. Cadê? Parte difratada ensina que sofre reflexão sem inversão de fase. Reflete a interface e sofre inversão de fase. Qualquer uma, são duas ondas. Você vai somando os que todas. Você não pega só de uma onda ou outra. Isso é importante que confunde muita gente. Você tem duas ondas que vão chegar lá e sofrer interferência. Então você tem que pegar o quê? A soma das duas. Se uma bateu aqui, a outra bateu ali, você soma quantas vezes elas tiverem inversão de fase, é o número de inversões de fase. Você vai somando todos e coloca na defasagem total por inversão de fase, ou por reflexão-refração, tá? Então, só aconteceu uma inversão de fase somando das duas ondas, que foi essa onda 1 aqui, que quando bateu e virou a 2 aqui, sofreu inversão de fase. Porque aqui 3, 4, se tivesse sofrido, eu teria que pegar 2 vezes o lambda sobre 2. Observe que cada vez que tem inversão de fase, eu multiplico por lambda sobre 2. Quando não tem inversão de fase, não precisa somar nada. E vou somando aqui, né? Lambda sobre 2, lambda sobre 2. E quando não tem, eu não acrescento nada na defasagem. Então, só teve uma inversão de fase. Então, é 1 lambda sobre 2 que vai estar na defasagem aqui por refração. E agora, o mais importante, a diferença de percurso. Essa aqui fez 1, 2. Essa aqui fez 1, 3, 4, 5. O que ela percorreu a mais essa onda do que essa aqui? Esse pedaço, 3, 4. Que ele pediu para considerar como se fosse o dobro da espessura, 2E. Então, a defasagem por variação de percurso é 2E. Agora, acabou a questão, né? É só isolar o E. Vai ficar lambda igual a lambda sobre 2 mais 2E. Isolo 2E, deixa aqui, passo lambda sobre 2 para lá, fica lambda menos lambda sobre 2. 2E. Lambda menos meio lambda sobra meio lambda. E passo 2 dividindo, ou 2 multiplicando embaixo, como você preferir pensar. O E vai dar lambda sobre 4. Ou seja, a resolução da questão eram só 3, 4 linhas, 5 no máximo. Mas o conceito por trás de tudo era grande. E eu tive que explicar tudo porque é um conceito pouco visto em sala de aula, porque é conceito de final de ano, caía pouco, né? Talvez até agora tenham vendo mais.
Beleza, então a espessura em termos de comprimento de onda é lambda sobre 4. É 1/4 do comprimento de onda, que vai dar a letra A de amor.